Pai, na tua presença, damos graças pela tua Sônia, Deus, pedimos que o Senhor esteja usando-a, capacitando-a para transmitir a tua mensagem nesta manhã. Nós abençoamos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É bom estarmos aqui para adorar o Senhor. É bom estarmos na presença do Senhor para glorificá-lo. Para dizer que Ele é bom, que Ele é Senhor. Amados, todos os ensinamentos do Senhor Jesus eram ensinamentos simples, mas eram ensinamentos profundos, porque eram eternos. O Senhor nunca falou uma palavra complicada que os discípulos não entendessem. E quando o Senhor percebia que tinha ficado alguma coisa no ar, o Senhor os chamava em particular e explicava para eles. Então eu gosto de dizer, e eu gosto de pregar na simplicidade, que todos possam entender. Aleluia. Que todos possam ouvir e saber o que está sendo ensinado e aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Amém. E ultimamente, o Senhor tem colocado um peso muito grande no meu coração sobre uma palavra. Porque no tempo em que nós estamos vivendo, é muito importante que nós tenhamos essa atitude. Salvação. Nem todos que estão dentro das igrejas, lotando as igrejas, têm certeza da sua salvação em Cristo Jesus, ou têm certeza de que vai entrar na glória. E nós já estamos vivendo tempos muito definidos. Nós podemos deitar, dormir de um jeito e acordamos, o mundo está de outra forma. Numa noite, o mundo muda. As coisas mudam. Então, isso é sinal de que Jesus está muito próximo de voltar para buscar a sua igreja. Amém. E eu tenho me preocupado, principalmente com o nosso grupo, porque nós vivemos aqui, não é? Nós estamos juntos, nós estamos orando, nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos pregando, nós estamos convivendo uns com os outros. Então, o Senhor tem colocado esse peso no meu coração a respeito da salvação. A salvação é uma das maiores necessidades da nossa vida. Para quem sai para trabalhar e levar as crianças na escola, para fazer outras coisas e sai todo dia no mesmo horário, vai encontrar com as mesmas pessoas naquele mesmo horário fazendo as mesmas coisas. Mas nem por isso pode dizer que umas conhecem as outras. Não é? Você pode pegar o ônibus com a mesma pessoa todo dia. Você pode dar um bom dia, você pode cumprimentar ou não, mas nem por isso você pode dizer que conhece aquela pessoa. Por quê? O conhecer é ter intimidade, é entrar na intimidade, é saber muitas coisas daquela pessoa. E nós queremos conhecer a Jesus. E quem nos leva, quem nos apresentou Jesus, foi o Espírito Santo de Deus. Olha. Amém. Ele nos apresentou Jesus. Ele me convenceu um dia, Sônia, você precisa de Jesus. Você precisa dessa salvação. Eu era adolescente. E eu me comovi no meu coração, abri meu coração e aceitei Jesus. E até hoje estou com o Senhor. Nunca me arrependi um segundo na minha vida de ter entregue a minha vida para Ele. Mas o Espírito Santo, Ele quer que nós conheçamos Jesus. E para que nós conheçamos Jesus, nós temos que ter intimidade com Ele. Né? A palavra de Deus diz que nós éramos perdidos, sem salvação e sem esperança neste mundo. Efésios 2:12. Mas o Espírito de Deus nos convenceu que éramos ou somos pecadores e que nós temos necessidade de Jesus. Então, o Espírito Santo movendo em nós, ele nos leva a conhecer Jesus, a saber quem Jesus é. E
eu fico assim muito admirada com o modo de Jesus mover em nossas vidas, o modo de como o Espírito Santo se move em nós para que nós possamos conhecer Jesus. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele prescruta o coração de Deus e revela ao nosso coração quem é Jesus. E Jesus é maravilhoso. E a palavra de Deus diz, como nós cantamos, que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Ele é o Senhor. Amém. Para a glória de Deus Pai. Porque a palavra diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Mas Jesus disse que se nós conhecermos Jesus, nós estamos conhecendo o Pai. Se nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para o Pai. Não é? Porque são um. E Jesus orou dizendo que queria que a igreja se comportasse assim, como um, assim como Ele é com o Pai e o Pai com Ele. E nós entramos nesse meio, por causa do Espírito Santo e por causa do amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. Então nós podemos, e o Senhor quer, através do seu Santo Espírito, revelar Jesus para nós. Ele quer que nós sejamos salvos. Uma vez eu tinha um grupo de discipulado, e a gente sempre fala que você precisa ser salvo. O Senhor Jesus quer te salvar. E um dia o Senhor me levou a fazer uma pergunta para aquela turma. Você é salvo? A resposta é positiva, sim, eu sou salvo. Você é salvo? Sim, sou salvo. Agora, diante da resposta positiva, eu fiz outra pergunta. Você é salvo do quê? Aí, ninguém soube responder. Todo mundo é salvo. Mas salvo do quê? Do que é que você é salvo? Jesus quer te salvar do quê? Do pecado? Sim, o Senhor quer me salvar do pecado. Mas do que mais o Senhor quer te salvar? E a palavra diz em 1 Tessalonicenses 1,10 que o Senhor quer nos salvar da ira de Deus, da ira futura, da ira do Deus vivo. Que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então é disso que Deus quer te salvar. A ira de Deus. Daquela palavra que diz assim, olha, todos quererão que os montes caiam sobre eles e os esconda da presença do Deus vivo. Deus está neste lugar. Abra o seu coração e sinta que Ele está aqui. Deus quer te salvar disso, daquela hora, daquele momento, da ira do Todo-Poderoso. Por que da ira? Por causa da rejeição do seu amor através do seu Filho. Aquele que rejeita Jesus está rejeitando o amor do Pai. E isso Deus não perdoa. Ele não admite que ele seja rejeitado. E Jesus foi rejeitado. Jesus é rejeitado. E Deus não perdoa isso. Então Jesus se colocou nesse meio para nos livrar desse momento de ira. Jesus se colocou entre o Pai e nós para nos livrar deste momento em que a voz do Todo-Poderoso racharia nos céus e exterminaria com todo mundo, levando: saiam da minha presença, porque eu não vos conheço. E lança todo mundo no inferno para sempre, sem vida eterna, onde foi feito lugar para Satanás e seus demônios. O homem não foi criado para isso. O homem não foi criado para esse lugar. Por isso Jesus se colocou como intermediário, no meio, para nos defender disso. Mas acontece que o homem não quer. O homem não quer entender isso. O pecador não quer entender esse amor. E por isso continua na sua vida de degradação diante de Deus.
na sua vida de rejeição ao amor de Deus. E Jesus continua querendo salvar o homem perdido. Amém. Ah, papai. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos deles. E o mais glorioso, irmãos, está escrito em Isaías 61:10, que o Senhor nos perdoa e nos veste com vestes de salvação. O Senhor coloca em nós uma roupa chamada vestes de salvação. Isso é um dos sinais que o Senhor coloca em nós de que nós somos dele. Você não se apresenta mais despido diante de Deus, despido da sua glória, despido inteiramente de todas as coisas, de todo o ser, porque Jesus te colocou uma roupa. Você está em todo o tempo, dia e noite, 24 horas por dia, você está vestido com uma veste chamada vestes de salvação. Amém. Você é salvo. Isso define que você está na presença de Deus e que você é salvo por Ele. Isso é glorioso, porque o Senhor sempre coloca essas coisas que nos protegem, não é? E este ato que fazemos de ter Jesus e receber essas roupas de salvação é o começo da caminhada cristã. Nós então agora somos como um bebê, nascemos. A palavra diz, Jesus falou que Nicodemos, importa nascer de novo. Nós nascemos de novo. Quando abrimos o nosso coração para o Senhor, nós nascemos de novo. E quando uma criança nasce, ela precisa de alimentos para poder crescer e desenvolver. E nós nascemos de novo, precisamos do quê? De alimentos para poder crescer e desenvolver. Que alimento é esse? Não é arroz e feijão, não é uma comida qualquer, não é uma proteína ou qualquer outra coisa. É palavra de Deus e oração. Isso é o alimento daquele que nasce de novo, para poder crescer em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Crescemos na presença de Deus. Não à toa. Não de qualquer jeito. Haricanta mãe. Purian machine miterian das canalais. É palavra e oração. Aleluia. Quem não lê a palavra, como pode tirar de dentro de si alguma coisa se não foi colocado? Primeiro tem que colocar a palavra para poder sair. Rios de águas vivas só saem quando tem água. E a palavra de Deus diz o quê? É água viva. É água viva. Só sai água viva de dentro de nós quando nós temos água viva dentro de nós. Então, quando nós nascemos de novo, nós temos necessidade desse alimento. A oração é outra fase de crescimento. Mas a nossa vida espiritual precisa de alimento, assim como uma criança quando nasce, para crescer diariamente. A oração transforma o nosso caráter, porque a palavra de Deus diz que nós chegamos ao Senhor com o nosso caráter inteiramente defeituoso, porque quando nós nascemos, caímos dentro de um sistema defeituoso, desorganizado. Satanás veio e desorganizou tudo e nós caímos ali dentro. É por isso que precisamos nascer de novo, porque o nosso primeiro estado não era esse. Mas como nós caímos aqui, nós continuamos dentro de um sistema defeituoso. Então Jesus veio e nos resgatou desse sistema. Glória a Deus.
nos tirou de lá. A palavra diz que Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos tirou do império de Satanás e nos levou para o reino do seu Filho, o reino do Filho do seu amor, o reino de Jesus Cristo. E ali então nós somos transformados. Porque ali existem outras regras. E essas regras é palavra e oração. Por isso que a oração transforma o nosso caráter. A oração nos molda. E a palavra de Deus nos dá orientação de como andarmos nesse novo reino. É um reino de glória. Aleluia. É um reino de poder. É um reino onde o rei é o Senhor Jesus. Onde o rei é aquele criador de todas as coisas. Ele é o rei e nós somos os seus amados. Aleluia. Não é um reino onde o rei subjuga os seus súditos, explora os seus súditos. Não é isso. Mas é um reino onde os que congregam ali são amados do Senhor. São chamados os meus amados. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus morreu, se entregou por nós para nos apresentar ao Pai como filhos amados. Amém. Você sabia que você é amado do Pai? Glória a Deus. Você sabia que esse amor é constante? Você sabia que Ele não te amou mais ontem do que hoje? Ele não vai te amar amanhã mais do que hoje? Porque o amor dele não tem limites. Ele entrega todo o seu amor, todo dia por você e por mim. Amém. O amor dele não pode crescer, porque já é total. E o amor dele não diminui, porque ele é misericordioso. Glória, 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 glórias ao Senhor. E é esse Deus que se entregou e quer que nós sejamos salvos do dia da ira do Deus vivo. É por isso. O amor dele é constante. Bendito seja o nome do Senhor. Em 1 de João, irmãos, nós somos, eu disse que a oração, ela nos transforma todo dia. E a palavra de Deus nos conduz a um caminho perfeito, a um caminho reto, a um caminho santo. Não é? E em 1 de João 3, 2, diz que assim como Jesus é, nós seremos com Ele, igual a Ele. Pensa nisso. Pensa. Você já tem veste de salvação. Você já tem promessas. Agora imagine você igual a Jesus. A palavra diz que nós seremos transformados de glória em glória. Amém. Até chegar o dia perfeito. Glória a Deus. E esse dia perfeito é aquele dia da nossa transformação, daquele dia em que nós receberemos um corpo igual ao dele e nós estaremos na presença dele para todo sempre. Amém. Aleluia! Amém! Amém. Glória a Deus por isso. Por tão grande amor, nós seremos assim como Ele é. Mas acontece que, nesse meio todo, nós somos atacados todo dia. Não é? Por quê? Porque Satanás quer imprimir a imagem dele naquele que tem a imagem do Deus vivo. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, não é? Mas vem o diabo e seus demônios, vem Satanás e seus demônios do inferno, muitas vezes vem sobre nós para deformar essa imagem de Deus no homem. Mas o que a palavra diz? 1 de João 3,8. A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Essas obras de ele querer
nos transformar à imagem dele, Jesus já venceu isso. Verdade. Amém? Amém! Não temos que temer. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Não precisa. Ele pode tentar lutar contra os filhos, contra os escolhidos do Senhor, mas ele não vai vencer. Porque a igreja tem mais força. Porque o Senhor é aquele que vai à nossa frente. Aleluia. O Senhor é aquele que está conosco. O Senhor é aquele que vence por nós. É o Senhor que nos dá vitória. A nossa vitória é o Senhor Jesus. Amém. Aleluia! Essa vitória poderosa é a sua vitória. Amém. Jesus Cristo. O Senhor é a nossa vitória. Louvado seja o Senhor. Amém. E muitas vezes a pessoa se deixa envolver, se enrolar com as mentiras do diabo. Se deixa enganar. Por isso nós temos que estar, como se diz, em dia com a palavra de Deus. Em dia com a leitura bíblica. Em dia com a meditação. Para que nossa mente esteja firme na palavra de Deus. Para não sermos enganados. Né? Para que o pecado não tenha domínio sobre nós. Para que não sejamos atingidos por isso. Porque Ele quer nos enrolar. Mas acontece que nós estamos guardados em Cristo, em Deus. Amém. Amém? Amém. E mesmo que às vezes haja um escorregão, a palavra de Deus é fiel e diz que nós temos um advogado junto ao Pai. E esse advogado é a nosso favor. Ele intercede por nós. Ele está conosco. E nós temos a vitória quando voltamos ao Senhor. Amém. E quando nós confessamos, pedimos perdão e nos arrependemos, Ele está pronto. O sangue de Jesus está pronto para nos lavar e nos perdoar. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 10:9 diz que se confessarmos com a nossa boca ao Senhor Jesus e cremos no nosso coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, seremos salvos. Amém. Amém? Isso é confissão de salvação. Se confessarmos com a nossa boca, se cremos no nosso coração que Deus ressuscitou Jesus, seremos salvos. Então, o nosso nome será escrito no livro da vida, na glória, nos céus. É o seu passaporte, é o meu passaporte. Sem isso, ninguém entra lá. Não adianta. Ou então vai estar diante do rei para dizer, ouvir ele dizer, eu não te conheço. Não te conheço. Essas são as palavras de Deus. Essas são as palavras duras de se ouvir. Não te conheço. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz em Oséias 6:3 que a salvação não é hoje e pronto. Foi salvo hoje, continua sendo salvo aquele dia e pronto. Mas a palavra nos ensina que a salvação tem que ser desenvolvida. Nós devemos conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém. Aleluia. Há um ensinamento que diz, tem vários ramos, salvo para sempre. Filho para sempre. Mas, irmãos, a palavra não ensina assim. A palavra não ensina isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém. Porque Romanos diz que
Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então é preciso que a salvação seja desenvolvida em santidade. Santidade é a palavra que faz com que nós permaneçamos na presença dele e continuemos, então, firmes de que estamos com ele e vamos estar eternamente com ele. Santidade. Né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso nós temos que ter certeza da nossa salvação. Porque salvação é libertação. João 14,6. Jesus é o único caminho que nos leva aos céus. É libertação. Nós estamos livres. E a salvação é o trabalho do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, nós temos que honrar o Espírito Santo, conhecer o Espírito Santo, amá-lo e ouvir a sua voz a nos conduzir o tempo todo. Porque muitas vezes nós deixamos o Espírito Santo de lado. Não nos foi ensinado como adorar o Espírito Santo, como nos comunicar com o Espírito Santo. Não é? Muitas vezes nós sabemos que quando clamamos por um, clamamos pelo Pai e pelo Filho também. Mas acontece que cada um tem a sua etapa de ministério, tem o seu tempo de ministério. E Jesus, quando ele estabeleceu a igreja, eu acho isso assim de uma forma tão poderosa e tão linda, porque a igreja é tudo para o Senhor Jesus. Ele deu a sua vida pela igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja. Então ele deu a vida dele por você e por mim. Ele se deu inteiramente pela igreja. O que ele fez com a igreja? Pegou a igreja e falou com o Espírito Santo: cuida dela. É a minha noiva. Cuida dela. Por isso o Senhor Jesus disse assim: olha, eu preciso ir porque o Consolador virá a vós. Se eu não for, o Consolador não pode vir. E Jesus foi para junto do Pai, e aí começou o ministério do Espírito Santo, cuidando e ensinando a igreja. Porque a igreja não sabia, conheceu Jesus ali quando Jesus estava na terra. Jesus ensinou muitas coisas, tudo a respeito do reino, tudo a respeito dele, a respeito do Pai. Mas agora, ele sabia que os irmãos iam esquecer de tudo aquilo que Jesus ensinou. Eles só iam lembrar depois que Jesus ressuscitasse. E Jesus ressuscitou e veio o Espírito Santo e começou a lembrá-los dos ensinos de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus pelo Espírito Santo que nos ensina. E ele começou a nos ensinar. Ele começou a ensinar a igreja. E ele disse que ele é o Consolador. Ele é aquele que está junto, aquele que está perto, aquele que está constante, toda hora, todo dia. Dia e noite ele está conosco. Por quê? Eu fico imaginando essas coisas. O cuidado que o Espírito Santo tem com a igreja, porque ele tem que pegar a igreja e entregá-la de novo para Jesus. E se a igreja não tivesse como Jesus espera que esteja? Eu creio que é por isso que Jesus não voltou ainda. Porque a igreja não está do jeito que Jesus esperou. E o Espírito Santo, ele tem uma responsabilidade muito grande para com a minha vida e para com a sua vida. Porque ele precisa entregar Jesus, entregar ao Pai como filhos amados, como noiva do Cordeiro. Que coisa maravilhosa é esse cuidado que o Espírito Santo tem conosco. De estar conosco, de nos proteger. Não pode acontecer nada. É igual você, uma mãe sai e fala assim: dá conta do meu filhinho aqui enquanto eu faço isso e aquilo. O seu cuidado tem que ser maior. Não pode acontecer nada com aquela criança, porque a mãe não está presente.
e confiou em você para deixar o seu filho. Jesus confiou a sua igreja. Aquela que ele morreu, deu a vida, sofreu, foi machucado, foi ferido, foi morto. Ele se deu por mim e por você. E nos entregou aos cuidados do Espírito Santo de Deus. Por isso, amados, nós também temos que honrar o Espírito Santo e ajudá-lo de alguma forma, andando na presença de Deus, sendo obediente à palavra, buscando a graça do Senhor, buscando o coração de Deus. Tem gente que só olha para as mãos do Senhor, o que Ele pode dar, o que Ele pode oferecer. Deus tem misericórdia, eu preciso disso. Olha para a mão. Tenta olhar para o coração do Senhor. Vai ser diferente. É diferente quando nós olhamos para o coração do Senhor. Você vai receber muito mais e muito mais rápido quando olha para o coração dele. Porque você vai olhar você vai ver a sua misericórdia, vai ver o seu amor, vai ver o seu cuidado, vai ver muito além do que ele tem para oferecer. E ele disse, olha, eu posso satisfazer os desejos do seu coração. Glória a Jesus. Amém? Amém. O Senhor já satisfez muitos desejos do meu coração, sem que eu orasse, sem que eu pedisse, sem que eu falasse. Meu coração desejou e o Senhor realizou. Amém. Assim, ó. Várias vezes, eu gosto de olhar para o coração do Senhor. Eu encontro outras coisas melhores e maiores. Glória a Jesus. Porque Ele é bom. Amém. Amém. Ele é misericordioso. Graças a Deus. Ele é compassivo. Glória a Jesus. A Ele é a glória, a Ele é a honra. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso nós devemos ser cheios do poder de Deus. Do poder do Espírito Santo. Devemos buscar os dons do Espírito Santo, porque Ele tem para dar. E são esses dons que edificam as nossas vidas. São esses dons que te levantam. São esses dons que glorificam o nome dEle. Não para que você seja engrandecido. Não no seu nome. Nós não operamos num ministério em nosso nome, mas no nome dEle. Amém. É Ele que tem que aparecer. A glória é dEle, a honra é dEle. As maravilhas são Ele que faz. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo é tão maravilhoso. Se você ama Jesus, o Espírito Santo é tão maravilhoso quanto é Jesus. É tão bom quanto é Jesus. Ele é glorioso. Por isso nós temos que ter a certeza da nossa salvação. Temos que ser cheios do Espírito Santo, para que nós possamos vencer os dias que andamos. Sem o poder e sem a graça, sem a presença do Espírito Santo, amados, nós não vamos vencer as guerras e as lutas que vão começar em pouco tempo. Porque o anticristo já está na terra. Só falta dizer o nome dele e ele começar a operar. Tudo está pronto. Apocalipse está todo revelado. Até uns poucos anos atrás não havia revelação. A revelação estava fechada. O livro de Apocalipse estava fechado. Ninguém entendia. Eram suposições. Mas agora são realidades. As realidades estão todas aí. E nós sabemos que Jesus não só perdoa pecados, mas Ele liberta do maligno e Ele cura enfermidades também. Porque quando Ele foi para a cruz, Ele levou tudo isso no mesmo patamar. Ele pagou um preço completo de todas essas coisas para que nós sejamos livres, livres de todo mal. Amém? Amém? Eu quero perguntar, você tem dúvida da sua salvação? Tem alguém que tem dúvida da sua salvação? Se você tiver alguma dúvida, eu quero orar por você. Porque eu não quero chegar diante do Senhor
e saber que você ficou para trás. Eu quero orar por você. Você tem certeza dos seus pecados perdoados? Você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Se você tem alguma, se você não tem certeza disso, eu quero te chamar aqui, eu quero orar por você. Não é para te expor, não é para que os outros vejam, mas isso é sério, é a sua salvação, é a salvação da sua alma. Tem alguém que quer receber esta oração? Outro dia o irmão falou para mim que não tinha certeza, não é? Eu quero saber se já tem. Nós oramos aquele dia e eu quero saber se você já tem. Tem certeza, Ronaldo? Pode falar.